Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso estudo da noite, né? Pedindo a Jesus aí que nos abençoe, né? Estudo Evangelho começando, né? Simplicidade do lar, né? Como diriam os amigos espirituais. Iniciamos mais um estudo aí, né? Despretensioso aí à luz da doutrina espírita e do Evangelho, né? Pedindo a espiritualidade amiga que neste momento possa nos envolver nas energias da prece, da paz, da caridade, que possamos receber a força e o amparo necessário para seguir em frente, acreditando sempre no poder do Cristo, na força do amor. Dá-nos, Senhor, esperança, paz, serenidade, sobretudo fé, para seguir a cada passo, a cada momento, a cada dia. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, boa noite, né? Mais uma vez aí a todos, né? Estamos dando início aí mais um estudo aqui, né? Com a graça de Jesus, né? Estudo aqui, né? Estamos aqui no Instagram, no YouTube e também, né? Pelo Jitsi, né? Então nós estamos em várias, né? Oportunidades aí de trabalho, né? Te agradeço a Jesus aí por tudo que temos recebido, né? E hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de Evangelho, né? Lembrando que nós estamos, né, no finalzinho do Evangelho de Mateus, né? Nós devemos terminar aí, né, em poucos encontros a gente deve terminar o estudo, né? E lembrando a todos, né, que após o Evangelho de Mateus a gente vai fazer, né, uma reunião aí, né, e ver, né, o que o pessoal, o que os companheiros, né, querem que a gente aborde, né, para a gente poder saber aí juntos, né, o que nós vamos estar estudando aí, né, nas próximas oportunidades, né, meus amigos. Te agradeço a Jesus, agradeço a todos aí, né. Vamos lembrar que a gente está no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, nós estamos falando da morte de Jesus, né. Estamos aqui acompanhando o texto do nosso querido Mateus, né, o sucinto, né, direto ao ponto, né, e bem, vamos dizer assim, curto e grosso, né, Evangelho de Mateus, né, o Evangelho que tem poucos, né, conteúdos de detalhe em comparação com os outros, né. Se a gente parar para pensar, o Evangelho ele é um texto bem pequeno, né, talvez por isso a facilidade que muitas vezes a gente tem de falar ou de estudar sobre ele, né, porque o texto do Evangelho ele é bem curtinho, né, ele é um dos menores do Novo Testamento, né, são algumas folhas, né, se a gente for analisar, né, então dá para a gente poder entrar, né, e, né, também existe uma síntese muito grande dos ensinamentos de Jesus. Vamos lembrar, né, que segundo a espiritualidade, o conhecimento que nós temos aí, né, acerca do Evangelho que vem aí para o ser humano da nossa época é o necessário para o nosso desenvolvimento espiritual, ou seja, né, toda a informação que a gente tem sobre o Cristo, né, apesar de parecer pouco, e é pouco dentro de determinada percepção, ela é suficiente para nos dar, né, o entendimento e nos ajudar, né, a dividir e a crescer, né, espiritualmente, né, a conquistar aí os valores da imortalidade, né, da imortalidade real, né, pedindo aí, né, entendimento, né, sobre esse tipo de texto, essa informação, né, esse conteúdo espiritual aí que faz sim muita diferença para a gente, né, faz muita diferença para a nossa caminhada espiritual, né. E vamos lá, né, lembrar, nós estamos falando da morte de Jesus, né, na semana passada, né, vamos lembrar que a gente fala um pouco sobre o desencarne de Jesus, sobre a morte do Cristo, né, o momento em que ele suspira na cruz, né, e agora o José de Arimateia, né, ele vai pedir ao Pilatos o corpo do mestre para poder colocá-lo, né, no sepulcro. E dessa maneira, né, dá, segundo o raciocínio ali do José de Arimateia, né, um descanso final para Jesus. E a gente sabe que não vai ser bem assim, né? A gente sabe que, né, o maior legado do Cristo é o retorno dele da morte, né? Algo que a gente precisa, né, muitas vezes parar para imaginar quão grande impacto, né, essa informação espiritual, né, essa situação espiritual, né, traz para a humanidade, né? A gente entender o Cristo
né, ressurrecto, né, como diria lá o Paulo de Tarso, né, a gente entender o Cristo que retorna, o Cristo que continua vivo, é talvez, né, o maior artigo de fé que a humanidade possui, né, porque de todos os fenômenos sobrenaturais, de todas as questões, né, mais profundas que o ser humano carrega dentro de si, né, essa questão do lidar com a morte, né, não só a morte do outro, mas com a perspectiva da nossa própria morte, ou seja, da perspectiva que nós somos seres, né, destinados a morrer, né, é um, né, dos maiores medos, né, e também das maiores dificuldades do ser humano encarnado. Né? Nós temos muita dificuldade, né? E a gente pensando, né, e aprendendo juntos aí dentro do Evangelho, né, nós vamos chegar a esse nível de percepção aí que os amigos espirituais nos convidam, né, de entender um pouco mais, né, a nossa própria mortalidade. O que mais assombra o ser humano, né, a gente já falou isso algumas vezes, né, o que mais nos assombra enquanto indivíduos é a ideia da finitude, né, a ideia de que nós não estaremos aqui um dia, que nós, né, não existiremos mais. E esse é o grande medo, né, essa é a grande dor da humanidade, do ser humano na sua essência, né, porque mais do que tudo nós desejamos continuar, né, nós desejamos nos perpetuar de alguma forma. E aí quando o Cristo, né, ele passa pela morte física e ele retorna dessa morte, né, para poder mostrar que existe uma vida, né, após esta vida, né, uma vida que continua, né, depois desta vida que a gente está tendo aqui, né, nós temos aí o maior consolo que podemos imaginar, né, dentro aí da nossa percepção humana, né, a ideia de que a morte não existe, né. Eu acho que a maior missão de Jesus, né, dentro das nossas fragilidades aí, dentro da nossa humanidade, realmente, né, é despertar a gente para essa ideia de que a morte, em verdade, não existe. A morte é apenas uma passagem, uma transformação, uma modificação, né, na qual nós permanecemos sendo o que somos, né, levando conosco os conteúdos positivos e negativos, né, que possamos escolher carregar, né, que temos de intimidade, né, e com a perspectiva de que é uma vida que continua, né. Então o retorno de Jesus é muito importante nesse sentido, né. Mas vamos ler aqui e juntos aqui conversando sobre isso, né. Vamos ver aqui. Então, né, vou voltar um pouquinho atrás, né, para a gente contextualizar, né, o José de Arimateia, então, né, foi ter com Pilatos, aqui no versículo 58 do Evangelho de Mateus, né, está falando do José de Arimateia, e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então, Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. Né. Vamos lembrar que o José de Arimateia, né, ele era um dos fariseus que eram simpáticos, né, ao trabalho do Cristo, né, ele era aquilo que a gente pode dizer como um seguidor de Jesus, né, ele, apesar de ser fariseu, né, ele acreditava, né, na pregação evangélica do Cristo, ele acreditava, né, nos ensinamentos do Messias e, né, ele pede, né, porque ele tinha uma condição financeira muito boa, ele era muito rico, muito poderoso, né, dentro aí daquela estrutura social, então ele tinha contatos, né, com o império e ele pede ao Pilatos que o entregue o corpo de Jesus. Né? Então o Pilatos vai lá, né, e manda e dá o corpo de Jesus para ele, falando, ele é seu. Né? Isso debaixo de protesto lá dos judeus, né, que queriam, né, o corpo de Jesus para poder fazer sei lá o que com ele. E José, tomando o corpo, envolveu num fino e limpo lençol. Vamos lembrar aqui que está falando do sudário, né, aquilo que a gente chama de sudário, né? Vocês já leram lá o santo sudário, né? Na verdade, sudário é um termo que se usava para o pano que cobria a cabeça, tá? O corpo inteiro não tinha esse nome, mas alguns historiadores, né, e o pessoal que traduz usa o nome sudário para o pano que envolve o corpo inteiro, né? E aí quem quiser estudar um pouco sobre isso, nós vamos ver lá o sudário de Turim, né, que é uma famosa peça aí de fé católica, né? Tá lá na cidade de Turim, por isso leva esse nome, né? Sudário de Turim, né? Ou Santo Sudário, né? E que tem algumas características que são interessantíssimas, né? Já foram feitos vários testes, inclusive do carbono 14, que é um teste famoso de datação, né, de objetos, e o teste de carbono 14 tem vários resultados diferentes, né? Alguns muito, né, dizendo que é um objeto foi feito muito depois, na Idade Média, né?
Outras partes dele dizem que o objeto tem mais de 10 mil anos de idade, outras partes dizem que realmente bate para a época de Jesus lá, né? Tem um desando ali nas experiências ali que determinam a idade, né, do sudário. A informação que a gente tem da espiritualidade é que realmente o sudário de Turim ele é verdadeiro, tá? E que, né, fica impresso nele uma figura, né? Porque o que acontece? Quando Jesus é enterrado, né, na verdade aquele corpo dele não retorna à vida. O que acontece é que aquele corpo se desmancha a nível, né, molecular, a nível atômico, né? Ou seja, todos os átomos do corpo de Jesus se separam e, né, aceleram como um fenômeno luminoso, atravessam o tecido e deixam aquela marca, aquela impressão 3D, né, do corpo do Cristo, né? Então fica aquele retrato 3D, e é interessante, né, que isso impacta tanto, né, o sudário, que toda a iconografia, ou seja, toda a forma como Jesus era representado nos quadros, nas imagens, nas pinturas da Idade Média e do cristianismo primitivo, né, mudam quando eles veem a imagem do sudário, né? Jesus era apresentado como um homem magro, branco, sem barba nenhuma, né? E depois da imagem impressa ali no sudário, né, eles percebem que é um homem, né, com cabelos longos, aquela coisa toda, né, com a característica assim, física, né, de um judeu mesmo, clássico, né, um homem muito grande, muito alto, né, tem características ali físicas muito interessantes, né, mais de 1,80 m de altura, né, ou seja, algo que é bem diverso, né, do espelhamento da época onde Jesus vivia, né? O hebreu clássico da época de Jesus não chegava a 1,60 m, né? Então nós temos Jesus ali que tem 1,80 m de altura, mais de 1,80 m. Então a gente vai ver que Jesus destacava realmente no meio daquela multidão, né? Mas vamos lá, né? E pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto na rocha. Lembrar, né, que os judeus não enterravam, eles colocavam dentro de cavernas, de sepulcros, que eram cavernas artificiais, tá? Que eles colocavam o corpo dentro desse lençol, né? Esperavam o corpo decompor totalmente, a ponto de sobrar só os ossos, né? E tiravam os ossos dentro do lençolzinho, põe num cantinho para poder usar o sepulcro para outra pessoa. Era assim que era. Então você, né, ao lado do sepulcro, ou dentro mesmo, tinha vários lugares onde ficavam os ossarios, né? Ficavam aqueles saquinhos de ossos das pessoas que haviam morrido, né? E eles iam renovando dessa forma, né? E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas de frente ao sepulcro, né? Então Maria Madalena, né? Maria de Magdala, né? Como o nome mais correto, né? Porque Madalena parece um sobrenome, né? E na verdade faz referência, né, à cidade de Magdalo, né? Então Maria de Magdalo, né? Maria de Magdala, né? Ou Maria Magdala, né? Depois vira Maria Madalena, né? Vai se modificando o nome, né? Vai passando o tempo, né? E o nome da cidade vira o sobrenome, né? A pessoa começa a tratar como se fosse um sobrenome. Então, né? E a outra Maria aqui, né? Existem muitas possibilidades de qual que era essa outra Maria, tá? Podia ser a Maria, mãe dele, tá? Apesar que eu acho que falaria se fosse a mãe dele, né? Poderia ser a Maria, irmã do Lázaro, que é outra Maria, né? Poderia ser a Maria Marcos, que é outra Maria, né? Poderia ser a Maria, mãe do Tiago e do Judas Tadeu, né? Só aí tem 5 Marias, né? O nome Maria era muito comum, né? Dentro ali da cultura judaica, tá? Então era muito comum a mulher com o nome de Maria, né? Antigamente isso tinha muito também, né? A gente lembra, né, assim, uns 20, 30 anos, 40 anos atrás aí, toda a casa tinha pelo menos 3 Maria, né? Se tivesse 3 filhas, era Maria das Graças, Maria das Dores, Maria de Lourdes, Maria da Conceição, Maria do Amparo, né? Tinha um monte de Maria, né? Era muito comum isso, né? Então na época de Jesus também, tá? Tinha muitas, né? Muitas Marias, né? Então assim, era muito comum ali que, né, aparecessem ali muitas mulheres com o mesmo nome, né? Que não eram, tá, a mesma pessoa, né? Apesar que isso gera muitas vezes aí uma confusão muito grande no pessoal, né? Então o pessoal muitas vezes vai estudar o Evangelho e fala da Maria, não sabe se é a Maria irmã do Lázaro, se é a Maria de Magdala, se é a Maria mãe de Jesus, né? Junta tudo e às vezes confunde um personagem com outro, e às vezes acham que as várias Marias é a mesma pessoa, né? Porque, né, às vezes não estudam aquilo em profundidade, né?
No dia seguinte, que é o dia da preparação, vamos lembrar que Jesus morre no sábado, né? Então ele vai ser enterrado, né, o mais rápido possível, né? Porque o dia estava, sexta-feira estava terminando, iniciando o sábado, né? E o dia seguinte, que é o dia da preparação, ou seja, o sábado mesmo, né? Reuniram-se os príncipes, os sacerdotes e fariseus na casa de Pilatos, né? Duvido muito que fosse na casa de Pilatos, talvez na porta, né? Porque o judeu não entrava na casa de estrangeiro, né? Então eles não entrariam na casa de Pilatos de jeito nenhum, principalmente no sábado, tá? Porque os rituais religiosos deles não permitiriam isso, né? Dizendo: Senhor, lembramos-nos que aquele enganador, estou falando de Jesus, vivendo ainda disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. E não se dê caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. E assim o último erro será pior que o primeiro, né? E esse texto aqui é bem controverso, tá, gente? Muita gente fala que isso aqui foi escrito depois, né? Porque os judeus não acreditavam que Jesus ia ressuscitar, então eles não iam se preocupar com isso, né? E muito menos era conhecido no geral, até porque eles dão a entender que quando Jesus fala, né, de construir o templo de novo, aquela coisa, né, a maioria dos doutores da lei, dos sacerdotes, parecem não entender do que Jesus está falando, né? Então seria muito estranho que agora eles entendessem que Jesus está referindo ali, né, a questão do seu retorno, né, do mundo espiritual. Mas, né, então eles pedem uma guarda. Tem outra versão de alguns estudiosos que falam que, na verdade, quem pediu essa guarda foi o José de Arimateia, para evitar que os judeus roubassem o corpo de Jesus, né? Mas é controverso, mas é interessante da gente estudar, né? E disse Pilatos: tendes a guarda, ide e guardai como entenderes. Então, né, o Pilatos bota lá no sepulcro, né, uma guarda romana, né, para poder vigiar o túmulo de Jesus, tá? E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra, né? Então os judeus vão, levam a guarda, botam a guarda lá em torno do sepulcro, né, para vigiar a porta de pedra, né, para evitar, né, que os discípulos roubassem Jesus, que aliás é o que, né, muitos dos fariseus da época falam que aconteceu. Quando eles falavam da ressurreição, né, que Jesus teria voltado à vida, né, era muito comum entre os judeus rebaterem, né, falar: não, os discípulos dele foram lá, roubou o corpo e falaram que ele ressuscitou, né? Ou então eles falavam que muita gente falava que outros se vestiam como Jesus, tentavam personificar Jesus, uma série de, né? Mas o que a gente sabe mesmo, né, de maneira fidedigna, é que realmente o mestre retorna da morte, né? Não só retorna da morte, como vence a morte, né, nos mais, né, comezinhos aspectos aí, né? Jesus volta ali, né? Turim, o sudário de Turim, segundo a espiritualidade, é real. Ô Betinha, toda a informação que eu tenho aqui é real, sim, tá? Até porque, né, fala que o motivo dele, né, dar tanta diferença nos testes de carbono 14 que fazem nele, que é o teste de datação, né, para saber quantos anos que tem aquele tecido, muda muito, né? Então, assim, algumas partes é da Idade Média, outras partes é de 10 mil anos atrás, outras partes de 100 mil anos atrás, outras partes da época de Jesus, né? Então, porque ao ter aquele fenômeno de radioativo ali do corpo de Jesus desaparecer, né, ficou marcado no sudário e desregulou atomicamente a estrutura dele, tá? E sem contar também que o sudário ele foi fervido em óleo na Idade Média para poder provar se era de verdade ou não, né? Ele foi queimado, né? Teve um incêndio na base que queimou um monte de parte dele, né? Mas é muito interessante porque quando você pega o desenho que está impresso no sudário, né? Você pega lá e faz um modelo 3D, né? Você tem um modelo perfeito do corpo de Jesus, né? Algo assim fantástico, né? Você tem um modelo ali que, né, é perfeito, né? Então, assim, é o primeiro modelo 3D da história da humanidade, né? Então, assim, muita gente fala que aquilo é uma fraude e tal, né? Mas os próprios pesquisadores falam que se for uma fraude é obra de um gênio, né? Porque para fazer aquilo, né, das duas uma, eles pegaram uma pessoa, né, crucificaram, mataram, colocaram ali e fizeram, né? Ou é o maior pintor do mundo que fez aquilo, né? Até porque até a questão da crucificação, né, na Idade Média o pessoal não conhecia muito como é que funcionavam as coisas mais antigas, né? O que isso quer dizer? Vou dar um exemplo aqui. Quando você pega uma pintura de Jesus, né, uma pintura retratando a vida de Jesus, ou dos apóstolos, ou dos profetas, lá da Idade Média, tipo assim, o cara fez uma pintura lá em 1200 e alguma coisa, ele faz, o padre pede, pinta aí a imagem de Jesus pregando para os fariseus.
o que normalmente era feito? O cara ia lá e pintava, né? E ele vestia Jesus e todo mundo como pessoas da época dele, porque ele não sabia como é que Jesus se vestia. Então você vai ver que em muitas pinturas clássicas, lá do Rembrandt, né, de outros grandes artistas, você vai ver que Jesus e os discípulos às vezes estão pregando para pessoas que parecem aldeões da Idade Média e não judeus da época dele. Né? Então você olha e fala, esse cara tá vestindo uma roupa esquisita para quem viveu na época de Jesus, né? Porque a maioria das pessoas daquela época nem imaginava como é que era a veste de Jesus, né? E o que acontece? No sudário, né, além de você ter, né, toda a questão anatômica ideal lá da pessoa crucificada, né, é também lá no sudário que mostra que Jesus, né, foi crucificado através do pulso, tá? E não da mão, que é a forma anatomicamente correta de fazer uma crucificação, se é que existe isso, né? Mas, por exemplo, tem um jeito certo de crucificar alguém, que é onde? Você passa o cravo pelo pulso, tá? Se você passa pela mão, a mão não sustenta o peso da pessoa, ela rasga e a pessoa não vai ficar crucificada. Então, o jeito certo, e aliás, o jeito que fazia a pessoa mais sofrer, porque doía muito mais, era passar o cravo mais ou menos aqui assim, ó, tá? Onde tem esses dois, a gente tem dois ossos aqui no braço, né? E aí o cravo passa no meio deles, que é onde tem um dos nervos que mais dói no ser humano, né? Que aqui sim dá sustentação, tá? Para a pessoa ficar pendurada pelo braço, né? É umas coisas que só os romanos saberiam, né? E nesse corpo que é retratado no sudário tá correta a representação, né? Ou seja, uma coisa que eles não saberiam, né? Se eles fossem fazer uma fraude, eles iam fazer do jeito que eles imaginavam que é, com um preguinho na mão, aquela coisa toda bem caricata, né? Mas é muito interessante o sudário de Turim, né? Porque ele sobrevive até hoje, né? E ele é das coisas mais controversas do mundo, né? De tempo em tempo aparece alguém falando que não aprovou, é verdade, é mesmo e tal, é aquele mesmo, é o sudário, é real. Aí passa um tempo e fala assim, não, isso é fraude, prova para mais ver que é uma fraude, porque olha só, eu fiz esse teste e tal, e no teste deu que o sudário foi feito há menos de 1000 anos, ou há menos de 1200 anos, nunca teve 2000. Aí depois vem outro, faz outro teste e fala, não, agora é provado que é. Ou seja, porque cada parte que eles pegam, né, que eles normalmente quando eles vão fazer esse teste, eles pegam um pedacinho do sudário, né, e ali eles fazem o exame, né, laboratorial, não pode rasgar um pedaço, né. Então cada parte do sudário dá uma idade diferente, é um trem de maluco aquilo, né, mas a gente, pela informação espiritual, o que aconteceu quando Jesus morreu? O corpo dele, né, desmanchou, virou luz, né. E quando a luz passou pelo sudário, tá, de dentro para fora, né, atravessou o sudário, o que aconteceu? O sudário ficou marcado com uma foto, né, daquele corpo, né, e foi a mesma coisa que provocou o fenômeno luminoso que os soldados romanos viram do lado de fora. Né, eles viram uma luz muito grande, né, saindo de dentro do sepulcro. Foi o que aconteceu ali, o corpo de Jesus sumiu, desmanchou, né, virou energia, né. E quando Jesus retorna aos discípulos, né, ele retorna no corpo espiritual dele. Mas os discípulos não tinham a mínima capacidade, ou o mínimo, né, raciocínio para entender a diferença de uma coisa para outra. E Jesus também estava interessado naquilo. Né? O que Jesus estava interessado era mostrar para os discípulos que ele continuava vivo, que ele continuava existindo, que ele era um ser, né, continuava vivendo, andando, caminhando, sentindo, pensando, né, que ele podia falar, se aproximar, conversar. Né? Era isso que ele queria, né? E foi isso que foi o grande, né, vamos dizer assim, a grande transformação, né, do nosso planeta. Né? Semana que vem, quando a gente fala da ressurreição em si, né, nós vamos falar um pouquinho disso. Né? Vamos lembrar que Jesus, né, é mostrado ali no processo ali da ressurreição, né, que Jesus ele fica, né, em uma determinada região espiritual durante algum tempo, né? Jesus ele não fica o tempo todo, né? Ele vai para o abismo, né? As regiões abismais ali, né? Que é o que o pessoal chama dos infernos, né? O que Jesus faz? Ele desce vibratoriamente, né? Porque quando Jesus ele vem à Terra, ele vai passando por todos os planos, né? Não que ele não tenha condição de fazer isso, mas ele vai visitar, né, a região que hoje nós chamamos de zonas abismais, né? Na época lá o Tártaro, lá dos gregos, lá, né? Os gregos acreditavam que tinha o Hades, né? Que é o inferno, né? Que era governado pelo deus que tinha o mesmo nome, né? Por isso chamava Hades, que é o reino do Hades, né? E abaixo do Hades tinha outra região espiritual pior ainda, que era o Tártaro, né? Que era a prisão dos deuses antigos, que é onde os deuses gregos prenderam os titãs, né? Toda a mitologia, né,
tem algo semelhante. A mitologia nórdica, por exemplo, tem lá o Hel, né, que é o reino da deusa Hela, né, que é o Helheim, né? E debaixo do Helheim tem outro mundo pior ainda, que se chama de Muspelheim, né, que é o reino do fogo, né, lá do surto, né? Olha só que interessante que as mitologias diferentes conversam, né? Os egípcios eles acreditavam que tinha uma região espiritual chamada Amente, eles davam esse nome, Amente. O Amente é o inferno egípcio. Dentro do Amente tinha um monstro chamado Apophis, né, que era uma serpente ou um dragão, dependendo da tradução, que engolia o que estava lá na mente, que já estava no inferno, e dentro dessa serpente existia um inferno pior ainda. Olha só, né? Então, e a gente sabe que existem regiões espirituais, né, que a gente chama das zonas inferiores, né, e tem as regiões abismais, que são abaixo dessas zonas inferiores, né, que está até dito na Bíblia também, fala que, né, e lá no Evangelho fala que, né, na Epístola de Pedro, fala que enquanto Jesus esteve morto, ou seja, no tempo que ele não apareceu para os discípulos, que não dá 3 dias, tá, gente? Não dá 3 dias de jeito nenhum, tá? Porque Jesus morre na sexta-feira à tarde, né? Então ele é enterrado e ele aparece no domingo de madrugada, ou seja, não dá 3 dias, né? De sexta-feira à tarde para sábado à tarde, um dia, né? Sábado à tarde para domingo de madrugada, menos de um dia, ou seja, Jesus não fica nem um dia e meio morto. Né, que negócio de ressuscitou o terceiro dia, Jesus teria que ter ficado 72 horas, né, desligado no mundo espiritual. Não foi o que aconteceu. Né? Jesus fica ali, ele morre na sexta-feira à tarde, no domingo de madrugada ele já aparece para a primeira pessoa. Então aquilo ali é meio que, né, só porque foi sexta, sábado e domingo. O pessoal fala isso. Né? Mas o que acontece lá na Epístola de Pedro fala que Jesus, durante esse período, ele foi pregar aos espíritos em prisão. Né? O Pedro fala isso lá na epístola dele. Depois, na semana que vem, quando a gente for estudar a ressurreição, né, fala que Jesus, quando ele teve morto, né, o Pedro fala isso, talvez a informação espiritual que ele recebeu do próprio Jesus, né, o Pedro fala que Jesus estava pregando os espíritos em prisão, né, que em outra época foram desobedientes. Né? Olha só que interessante. Ou seja, Jesus desce com a região espiritual, né, que os gregos chamam de Tártaro, que os nós chamamos de Muspelheim, que os judeus chamam de abismo, tá? Ou, né, Sheol, e que a gente também chama de abismo, né? Os esferas inferiores, não importa o nome, né? Ou seja, vai para uma região espiritual e ele vai lá pregar aos espíritos em prisão, ou seja, ele vai lá para resgatar a entidade que está naquela região. Né? E o tempo que ele não aparece para os discípulos, ele está fazendo isso. E é interessante, né, para a gente até fazer umas conexões, né, que quando Jesus aparece para Maria de Magdala, que é a primeira pessoa que vê Jesus, né, Jesus fala para ela não tocar nele. Né? E o pessoal fala, não me toca não, porque eu não subi com meu pai. E a Maria vai lá, né, porque ela tinha um afeto gigantesco de Jesus, né? Ela quer abraçar ele, tocar ele, fala, não põe a mão em mim não. Né? O que os amigos espirituais falam sobre isso? Falam assim, o negócio é o seguinte, Jesus estava numa região espiritual complicadíssima, né? Que é o abismo. E o que acontece? Ele estava carregado das energias espirituais daquela região. O que para ele, Jesus, e nada, era a mesma coisa. Aquilo para ele não fazia mal nenhum, né? Dado ao equilíbrio espiritual que um ser como Jesus possui. Mas a Maria de Magdala era outra história. Ela não tinha, né, energia para poder lidar com esse tipo de situação. Né? Ela não tinha vibração espiritual para aguentar essa energia. Então por isso Jesus fala para ela, não me toca não. Né? Tipo assim, eu estou com uma energia aqui que você não dá conta dela não. Né? Depois, né, quando Jesus aparece de novo, né, aí ela abraça, conversa com todo mundo, com ela também, né? Mas é bem interessante a gente notar que tem essas conexões. Quem quiser, é só ler lá nas epístolas de Pedro, lá, né? Procura aí que vocês vão achar. Né? Jesus pregando os espíritos em prisão, né? Porque os espíritos que estão nas regiões abismais acreditam realmente, né, que eles estavam ali presos para sempre. Depois que ele apareceu, ainda ficou quanto tempo com as pessoas naquela região? Com as Marias e os demais? Né, no mínimo 40 dias, né, que fala que ele ficou 40 dias com os discípulos, aparecia para todo mundo, né, aparecia né, pelos cálculos das pessoas ali, só naquele mês ali, mais ou menos, que Jesus voltou da morte, ele deve ter aparecido para mais de 1000 pessoas, tá? Porque ele apareceu para um grupo de 800 gregos, ele apareceu para os discípulos, ele apareceu para os 72, ele apareceu para um monte de gente, para os discípulos de Emaú, para um monte, né? Então é muita. Ele apareceu para muita gente porque ele queria mesmo consolidar esse negócio. Eu estou vivo,
né? E mesmo depois, Jesus vai aparecer de novo, né? Apesar de ter aquela história da ascensão, que Jesus foi embora, né? Aquilo ali é meio simbólico, tá, gente? Porque Jesus, depois da tal ascensão, ele aparece para o Paulo de Tarso em Sá de Damasco, ele aparece um monte de vezes para o João Evangelista, né? Ele vivia conversando com o João Evangelista, ele aparece um monte de vezes para o Pedro, para os outros apóstolos, né? Então Jesus não foi embora, deu um tchau até nunca mais, não, né? Na verdade, só diminuiu a frequência das aparições dele, mas Jesus permaneceu, né, ali muito tempo, muitos anos, né? O Paulo vai ver Jesus, se eu não me engano, o Paulo vê Jesus cerca de 4 anos depois da morte dele, que é quando Jesus aparece para o Paulo lá na estrada de Damasco, olha só, né? Então esse negócio de ascensão, Jesus foi embora, né? Aquilo ali é um simbolismo, tá, gente? Depois nós vamos estudar. Os amigos espirituais já comentaram como foi essa pregação de Jesus no abismo. Na verdade, o que aconteceu? Jesus visita o abismo com o intuito de tirar as entidades que estão lá, né? Movimentar a energia delas para a superfície, atraí-las, né? Convidá-las a retomar o processo evolutivo que, de certa maneira, estava paralisado por escolha delas, né? Então ele foi lá e falou assim, ó, vamos, né? Então os espíritos foram atrás de Jesus. Alguns querendo se melhorar, outros por ódio, até porque muita gente evolui, né? Sai da onde está porque odeia, tá? Então o espírito que odiava muito Jesus, ele subiu para as esferas mais superiores, ele veio para o plano físico para poder tentar pegar Jesus, e aí que está o negócio, ele foi atraído para o plano físico, reencarna, e o negócio continua, né? Então assim, só a presença de Jesus nos abismos já foi ali como se fosse um centro de gravidade ali, atraindo a poeira toda ali, né? Uma estrela que está passando, né? Imagina uma estrela passando ali num cinturão de asteroides, né? E, né, ela vai passando e vai atraindo tudo para ela, vai arrastando tudo. É Jesus, né? Ele fez isso no plano físico com a gente, ele fez isso nos planos espirituais superiores, ele fez isso lá no abismo. A simples presença do Cristo arrasta, né? Ou alguém duvida que as pessoas que mataram Jesus já não são tudo espíritos de luz, né? Para pensar, né? O contato com Cristo é um fenômeno único. Então, o guarda que chicoteou ele, o cara que crucificou, o centurião que fiou a lança, o Pôncio Pilatos, o cara que cuspiu nele no meio da rua, os doutores da lei que pediu para ele descer da cruz, o Caifás, o Anás, aquele povo todo que... Gente, isso tudo já é espírito iluminado. Tem como, entendeu? Imagina esses caras quando desencarnaram, eles devem ter reencarnado como cristão e ter enlouquecido com a figura de Jesus. Claro que um ou outro pode ter ficado mais retardatário, mas eu posso afirmar para vocês, 90% desses espíritos que conviviam com Jesus, inclusive os que odiavam ele, hoje está tudo lá iluminado pelo espiritual. Deve estar lá falando assim, não, porque quando eu estava lá na época do Cristo e eu fui o cara que crucificou ele, né? Mas aí Jesus na sua misericórdia me ensinou, né? E agora eu estou, né, crucificado por amor junto dele, né? E aí o outro fala assim, não, porque eu era um doutor da lei, ignorante lá, que cuspiu na cara do mestre, fui eu que bati na cara dele, né? A minha mão está até brilhando, né? Agora eu aprendi, né? Pode ter certeza, né? Porque o final é sempre feliz, né? Então, assim, essas entidades que encontraram com Jesus, elas foram impactadas de uma maneira que a gente nem imagina. Você vê o Paulo de Tarso, né? Encontrar, olhar no olho do Cristo, gente, é uma outra realidade, né? Faz com que a gente dê um salto evolutivo, não porque é uma mágica, né? Porque né, movimenta a nossa energia. Né? Nós mesmos estamos aqui hoje, aqui, nós estamos falando de Jesus aqui, nós estamos tirando um tempo aí da nossa noite, às vezes depois de um momento de cansaço, né? Porque nós somos atraídos pela vibração amorosa de Jesus. Há milênios nós corremos e nós estamos atrás do Cristo. Seja para lhe tomar algo na nossa ignorância, ou para agredi-lo, né, na nossa inferioridade, ou seja, pelo fascínio que o amor dele exerce sobre todos nós. De reencarnação em reencarnação, nós vamos nos desenvolvendo, aprendendo, crescendo, e sempre atraídos pelo Mestre. Sempre atraídos pela vibração amorosa do Cristo, que nos envolve, que nos transforma, que nos modifica, e que, em resumo, é verdadeiro campo gravitacional da luz e do amor, atraindo milhões e milhões de consciências. Né? Por que Jesus está aqui na Terra? Jesus atrai para ele tudo. Ou seja, ele faz com que a gente movimente a nossa proposta evolutiva para poder encontrar com ele um dia. Desde o verme, da bactéria até o anjo, todo mundo se movimenta, né? Atraído pelo sol de Jesus. Até que um dia a gente mesmo se torne, né, um outro sol, né? Mas ainda assim vamos estar lá
né? Amando e aprendendo, né? Com esse mestre eterno que a gente recebeu. Pensar nisso, né? É algo que nos dá aí, né? Uma ideia de profundidade espiritual muito, muito grande. Né? É às vezes difícil até a gente entender, né? O nosso papel diante da vida, né? Diante, né? do que o Cristo, né? Diante do que a gente pode e deve aprender com Jesus, né, meus amigos? É isso, né? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, né? Fiquem à vontade, né? A gente está aí para... Né? Temos uns minutinhos, se alguém quiser postar alguma pergunta, perguntar alguma coisa, né? Ou mesmo comentar, né? A gente lê aqui, tá? Vamos esperar um minutinho aí. Né? Mas é sempre interessante a gente meditar, né? Acerca do Evangelho, né? Acerca das verdades do Espírito Eterno. Alguém levantou a mão, pode falar. Oi, Marcelo, sou eu, Betinho. Você estava falando em regiões abismais, não sei por que me veio sobre os ovoides. E toda vez que falo em ovoide, eu me lembro de Santos Dumont, que se suicidou pela culpa de ter criado um avião que depois foi para a guerra e ele não suportou aquilo, dentre outras causas. E ele foi para a região mais baixa, se tornando quase que um ovoide. E de lá ele foi resgatado, não é isso? Ainda bem. Mas não é numa região abismal ou é? Não. Para onde ele foi não é região abismal, não. Região abismal, segundo a espiritualidade, os espíritos que estão nessa região são espíritos que estão no plano inferior há no mínimo 5.000 anos. São entidades que não reencarnam há milênios. Então, assim, tanto é que a gente nem entende direito o que é o abismo, é o lugar onde vive os tal dos dragões lá, que são os espíritos lá mais difíceis que tem no planeta, né? Que são referenciados aí em várias obras e tal, né? Que alguns espíritos, né, meio brincalhões assumem que falam que são eles nas reuniões, que eu sou um dragão, não é nada, tá? Os verdadeiros mesmos que são os, né, eles nem vêm no plano físico, tá? São entidades, né, que criaram essa lenda, né, de espíritos presos em uma determinada região do mundo, né? Os gregos falavam que eram os titãs, os nórdicos falavam que eram os gigantes de fogo, os egípcios falavam lá que eram os moribundos lá, os que não tinham carro, né? Cada mitologia dá um nome diferente, né? Estou falando só para a gente entender que é algo que é generalizado esse conceito, né? Mas o que isso quer dizer? São entidades que estão numa determinada região do plano astral, né, do plano espiritual, que eles não têm acesso ao plano físico, apesar de se fazerem perceber nas outras regiões, né, porque as entidades que estão no umbral, né, através ali de contatos mediúnicos ou coisas aí que a gente nem entende direito, conseguem acessar esses espíritos, né, e recebem ordens deles, tá? Mas essas entidades elas não vêm no plano físico. Tanto é que tem um dos livros muito bons da doutrina, que tem esse nome, o Abismo, né, do Ranieri, né, apesar de ter o abismo ser meio ali cheio né, das figuras de imagem muito meio que fantasiosas em alguns momentos, né, a gente entende ali, né, lá fala o seguinte, que os espíritos que estão no abismo são entidades, ele pergunta lá para a entidade, quanto tempo você está aqui? O espírito fala 100.000 anos, 80.000 anos que esse espírito não reencarna, né? Então são entidades que estão num outro nível, tá? Depois do ovoide, né? E assim, normalmente o espírito que passa pela transformação de ovoide, o que é o ovoide, né, gente? O ovoide é uma entidade que perdeu a forma espiritual, ela se transforma quase que num ovo mesmo, né? Porque a única coisa que a mente daquele ser pensa é no vício dele, né? Ou seja, no sexo, no poder, ou sei lá o que for, o pensamento daquele ser só gira em torno daquilo, e ele não consegue nem sustentar o corpo espiritual dele mais, né? Porque o corpo espiritual existe pelo pensamento, tá? Então, esses espíritos estão ali no estado de quase que demência espiritual completa. O espírito que vive no abismo já é diferente. Ele mantém a forma dele, apesar de degenerada, né? São formas monstruosas que a gente não vai entrar em detalhe aqui, né? É de lá que vem as inspirações para esse filme de terror, essas coisas mais tenebrosas que a gente vê, né? E o que acontece? São entidades que são muito inteligentes, por isso elas não perdem a forma delas, só degenera a forma, né? Então eles vão caindo vibratoriamente, vão perdendo a forma, tá? Quem quiser ler, eu recomendo o livro lá do Ranieri, que chama O Abismo,
né? E lá no abismo, né, a gente tem que tirar algumas coisas ali, tá, gente? Primeiro, no abismo fala que o Ranieri foi lá e ele estava encarnado. Ele não foi no abismo, ele viu aquilo à distância. Ele estava mediunizado, ele viu, né, através da espiritualidade o que estava acontecendo lá. Ele se sentiu lá, né, num fenômeno mediúnico, mas ele não foi lá não. Tanto é que o Espírito fala isso para ele de maneira muito clara. Um encarnado que viesse no abismo desencarna na hora. Né? E um espírito abismal um espírito abismal nunca manifesta uma reunião mediúnica. Nunca. Fala assim, veio o espírito do abismo aqui. Isso aí ou o espírito está mentindo, ou o médium confundiu, ou as duas coisas juntas. Tá? Porque o espírito do abismo, se ele, né, segundo a informação espiritual, se ele vier no plano físico, ele desencarna as pessoas só de ficar perto delas. Está o nível de vibração dessas entidades. Né? Então são espíritos que são trabalhados pela espiritualidade superior. Né? Tanto é que tem um momento lá do livro, né, que aí vai lembrar Jesus, né, que o espírito fala para ele, fala assim, para você entrar no abismo, ou você é um espírito do abismo, ou você é uma entidade angélica, ou seja, um espírito além da condição humana, né? Por isso que a gente vê que o Ranieri, apesar de falar que estava lá, ele não estava, ele só viu que os espíritos que estavam lá viram, né? Mas para ele foi, né? Mas isso aí é uma percepção dele, né? Então o espírito fala isso claramente para ele, fala, para entrar aqui só espírito de luz, mas de luz mesmo, tipo o governador do nosso lar, ministra veneranda para cima, tá? Jesus, né, que foi lá, né? Ou então você é um deles. Você é um espírito mediano, pessoa comum, André Luiz da vida, não vai ao abismo, não. Tanto é, né, que quando eles vão na boca do abismo, ali né, nas cavernas, que não é o abismo ainda, os espíritos de luz que estavam com o André Luiz vão nas cavernas, o André Luiz nem nas cavernas ele vai, né? E aí o que acontece? Em determinado momento, o espírito fala para ele, abaixo das cavernas tem um abismo. Lá no abismo, nem aqueles espíritos que estavam com o André Luiz entram. Né? Então é uma região espiritual muito diferente. Por isso, né, que quando Jesus passa esse tempo entre a desencarnação dele e ele poder aparecer para os discípulos, porque os discípulos darem sintonia, o que Jesus fez? Jesus aproveitou aquele tempo, é como se falasse assim, ó, beleza. Né? Por enquanto não dá para mim aparecer para eles, que eles estão numa sintonia muito pesada ali, eles estão com raiva, com medo, com tristeza, né? Deixa passar um dia e meio aí, mais ou menos, para eles dar uma acalmada nessa vibração deles. Enquanto isso, eu vou lá ver o que está acontecendo no abismo, ver o que eu posso fazer, porque, pessoal, Jesus vai naquela região espiritual. Entendeu? Jesus vai. Né? E ele vai sozinho, mas Jesus, né? Jesus vai onde ele quiser, no planeta Terra. O planeta Terra é, vamos dizer assim, né, a posse do Cristo. Então, onde que Jesus imaginar de querer ir, ele consegue ir. Né? Então, assim, são coisas que quando a gente vai ler nos livros, né, vai juntando a informação do Evangelho, pega uma obra aqui, pega o que a espiritualidade fala ali, nós vamos descobrindo um monte de informação espiritual muito interessante. Tá? Então, quando alguém fala assim, que tem um espírito na reunião ali que veio do abismo, né, é uma entidade que deve estar, é um espírito mistificador. Tá? Porque isso também é uma questão de poder, tá, gente? O espírito chega na reunião e fala que ele veio do abismo, né, ele se sente o poderosão, né? Até porque ele pode falar isso para os outros espíritos também, que eles não sabem, né? Eles vão acreditar e vão ter medo do cara, né? Mas, que a gente sabe, espírito do abismo não manifesta em reunião mediúnica, tá? Só para a gente conectar as duas coisas. Pessoal... Marcelo, eu tenho o livro, mas não consegui ler porque justamente eu achei que... Eu não acreditei, porque para mim só quem vai no abismo é Jesus, mais ninguém. Não, os espíritos de luz vão, né? Mas o que acontece? Os espíritos de luz, mas tem que ser muito elevado. Com certeza. O Ranieri, o que acontece? O Ranieri, ele é um médium intuitivo de desdobramento. Ele tinha uma mediunidade que é aquilo que o Kardec chamava de dupla vista. O que é dupla vista? É um médium que está aqui, ele concentra, ele enxerga como se ele estivesse em outro lugar. Tá? É um tipo de desdobramento. Mas não é aquele desdobramento que ele sai do corpo e ele vai num lugar. É como se ele enxergasse a distância mesmo. Igual aqui, ó. Eu estou aqui conversando com vocês, vocês estão me vendo à distância. Né? Então nós estamos conversando, parece que nós estamos juntos, no meu lugar, não parece? Aos olhos de uma pessoa mais antiga, não pareceria que a gente está conversando, né, tete a tete, mas nós estamos distantes, às vezes 1000 quilômetros de distância. O que aconteceu com o Ranieri foi isso. A espiritualidade tirou ele do corpo, levou ele para uma região fora do corpo físico, e aí o espírito foi no abismo, né? O Ranieri acompanhou como se estivesse vendo através dos olhos do espírito, tá? Então aquele espírito estava lá, e aí o que acontece? Para ele a experiência foi tão real que ele achou que ele estava lá mesmo, tá? Mas não tem como encarnado entrar no abismo, tá? Não tem, isso é espiritualmente impossível, dado a questão espiritual daquele ambiente, né? Mas ele teve a visão à distância, então ele viu tudo que tinha lá, pelo menos o que ele deu conta, né? Tanto é que em determinados momentos do livro, né, o
o espírito que está com ele, fala assim, ó, você está vendo isso, mas na verdade tem outras coisas. Né? É o que o cérebro dele dava conta de entender algumas coisas que estavam acontecendo ali. Né? E outra coisa também que é muito interessante é que quando ele percebe aquilo lá, né, e quando ele vai descrever, o que ele faz? O Ranieri, antes dele ser espírita, ele era muito católico. Então ele usa um monte de termo da igreja católica, né? Satã, anjo, demônio, isso aqui. Ele usa o vocabulário católico para psicografar o livro, para escrever o livro dele. Né? Então parece que ele está falando do Inferno de Dante. Né? E é interessante que nesse mesmo livro, o companheiro espiritual que está com ele fala assim, o Dante veio foi aqui. Quando Dante escreveu lá né, a Divina Comédia, né, que fala lá dos 7 ciclos do inferno, lá, aquela coisa toda, né, o Dante entrou no abismo, né, da mesma forma que o Ranieri. Ou seja, o Dante tem uma visão à distância. E o Dante tinha um guia espiritual que o levou pelo abismo, que era quem? O espírito Virgílio, que aparece lá no livro. Quem quiser ler a Divina Comédia. E o espírito fala que aquilo ali é uma obra mediúnica. Só que o Dante, ele não percebeu, ele achou que aquilo ali era uma criação da mente dele, né? Então, assim, ele escreveu aquilo sem perceber que é uma coisa real, né? E ele vestiu aquilo que ele percebeu, né? Com a mitologia católica da época. Ele colocou lá os deuses gregos, ele colocou lá os santos, ele descreveu com o vocabulário católico dele. Mas aí o Espírito fala, o Dante não entrou aqui, ele entrou pro outro lado, tá? Ou seja, ele entrou lá na Europa, nós estamos aqui na Meca, na Meca, né? Então o Dante entrou pro outro, ele passou por outro caminho, mas o Dante ele viu o que você viu. Só que ele descreveu dentro dos conceitos dele. Né? No livro 5 Dias no Umbral, o Resgate, tem uma passagem semelhante. Um dos espíritos que estão na comitiva passando pelo vale do suicida acaba removendo o colar e cai em uma caverna, onde só um espírito mais evoluído conseguia resgatar. Seria mais ou menos isso? Mais ou menos. A caverna, eu não li esse livro, mas o que acontece? Né? Esse negócio de colar, essas coisas é meio viajado, tá, gente? Isso um espírito não precisa de nenhum tipo de objeto desse, não. Né? O que pode acontecer é que o espírito entrou numa das cavernas. As cavernas são citadas nas obras do André Luiz. Né? Ou seja, são regiões no umbral, né, mais profundas do que o normal. Tá? Mas ainda é umbral, aquilo ali não é um abismo. Tá? O abismo, gente, né, é muito distante daquele, é em outra esfera. Né? A distância do umbral para o abismo é a distância do plano físico para o umbral. Né? Então eu estou aqui no plano físico, às vezes, né, nós estamos aqui encarnados, a gente fala, nossa, nós estamos num ambiente de energia difícil, parece que o umbral está aqui. De certa forma o umbral está à nossa volta. Tá? Mas nós aqui encarnados, por mais que a gente queira, né, a gente não vai sair andando aqui e chegar lá no Vale dos Suicidas. A distância é mais ou menos isso. Tá? Então, por exemplo, existem regiões do umbral que são próximas do abismo, que os espíritos vão sentir ali aquela pressão. Mas um espírito que está ali no Vale do Suicida, ele não vai para o abismo. É outra realidade, é outra coisa. É mais ou menos a mesma coisa eu sair daqui, desencarnar e ir para o plano espiritual. É um fenômeno nesse nível. Tá? Tanto é que os espíritos que vivem no abismo, eles sonham em ir para o umbral. E eles não conseguem. Né? É outro mundo. É como falar assim, eu saí do nosso lar e vim para o plano físico. Né? Lembra lá do André Luiz, fazendo todo aquele trabalho para vir para o plano físico? Né? É mais ou menos a mesma coisa. Você tem que sair de uma esfera e entrar em outra. Tá? O umbral ele é mais próximo, porque vou imaginar, né? Vamos imaginar se formos falar um prédio, né? O umbral é o primeiro andar, o abismo é o subsolo. Vamos imaginar assim, só pra gente, né? Então assim, é próximo, mas é a mesma coisa? Não, porque é outro andar. Né? É só quem tem acesso que vai lá. Né? Então é mais ou menos isso. Né? Então, assim, um espírito, né, normalmente a espiritualidade não leva espíritos que não dão conta para essas regiões, tá? Não levam porque sabe que o espírito vai, né? Tanto é que tem um momento lá que o Ranieri passa numa região, né, abismal ali, onde estão suicidas do abismo, que é diferente do Vale dos Suicidas do umbral, tá? É outra coisa, né? Que é tipo um pântano, né, onde os espíritos vão afundando lá milhares de quilômetros para dentro da água lá e da lama, tá cheio de espírito lá, isso é no abismo. E quando o Ranieri passa, ele começa a passar mal. E olha que ele está vendo essa distância. Né? O espírito vai lá e tem que tirar ele. Aí o Ranieri fala, nossa, nunca senti uma coisa tão ruim. Ele se sentiu suicidando. E aí o espírito fala com ele, em alguma encarnação sua muito remota, você deve ter suicidado e bobear você teve aqui. Olha o que o espírito fala para ele. E isso milênios atrás, talvez 1000, 2000, 3000 anos atrás, você teve aqui. Então quando você passou aqui, como você não tem resistência espiritual, você sintonizou, você já ia entrar pro buraco abaixo de novo. Né?
É muito interessante a gente ver isso, até porque isso dá pra gente um senso de humildade muito grande, né? Nós temos que fazer aquilo dentro da nossa esfera de ação. Então não adianta ficar querendo desencarnar para ir para um umbral para poder resgatar espírito, se eu não resgato ninguém aqui na minha esquina. Né? Então se eu quero ser um espírito que vai trabalhar com o resgate dos outros no plano espiritual, então está na hora de eu começar a resgatar os encarnados aqui do meu lado. Ajudar o pessoal que está passando fome, está passando sede, o pessoal que está doente, não entrar em briga, em discussão, porque se eu não consigo segurar a minha energia e não entrar em discussão com o meu vizinho, você acha mesmo que na hora que eu entrar lá no umbral, lá no meio dos espíritos trevosos, eu não vou sintonizar com eles e sair xingando eles lá também? Né? São coisas que vão nos ensinando. A encarnação, ela é uma ferramenta de progresso espiritual. Então muita gente às vezes, né, isso eu estou puxando um outro assunto, olha só o que o Evangelho traz, né? Fala assim, eu queria desencarnar, eu queria participar das equipes de resgate, né? E uma vez um amigo espiritual falou isso pra mim, falou assim, fulano quer participar, mas ele não para de brigar com os outros. Se ele briga com os encarnados, você acha que quando ele chegar lá no umbral, lá ele despide energia de raiva, de ressentimento, de ódio, né, que afronta você de todas as formas possíveis, né? O que você vai fazer se você chegar lá? Você vai brigar com eles também, você não está pronto não. Para você poder se gabaritar a fazer o trabalho do bem numa região inferior, primeiro você tem que fazer o trabalho do bem na região onde você está. Para você se gabaritar a aprender as verdades espirituais nas esferas superiores, você tem que se dedicar ao estudo das verdades espirituais na esfera onde você vive. Né? Então, assim, vamos fazer um estudo de evangelho, vamos estudar, vamos aprender sobre doutrina espírita. Aí a pessoa fala, não tem paciência para isso não. Aí ela pensa, quando eu for para o plano espiritual, lá eu vou estudar e vou aprender. Né? É a mesma coisa. Se eu não dou conta de fazer aqui no plano físico, eu não vou fazer no plano espiritual. Se eu não dou conta de fazer caridade, ajudar quem precisa aqui no plano físico, eu não vou dar conta de fazer isso no nosso lar. Eu nunca vou ter tempo como eu não tenho tempo aqui. Né? Então, quer fazer alguma coisa no mundo espiritual? Comece fazendo aqui. Né? O que nós vivenciamos dentro do nosso ambiente espiritual é o que nós vamos dar conta de vivenciar nas esferas espirituais superiores. Né? Ou seja, o que a gente viver aqui no plano físico, nós vamos ter facilidade para fazer no plano espiritual. Se eu não gosto de estudar aqui, eu não vou gostar de estudar lá. Se eu sou uma pessoa violenta aqui, eu vou para uma região espiritual violenta, onde eu vou dar vazão para a minha violência. Se eu sou um invejoso aqui, eu vou ser invejoso no mundo espiritual. E eu vou para uma região espiritual onde vivem os invejosos. Se eu gosto de fazer caridade, né, eu vou para a região espiritual onde os espíritos fazem caridade. Se eu gosto de ciência, eu vou para a região espiritual onde os espíritos trabalham a ciência. Se eu sou uma pessoa ética, íntegra, amiga, correta, eu vou para a região espiritual onde as pessoas são éticas, íntegras e corretas. O que somos aqui vai dizer para onde que nós vamos no mundo espiritual. Por isso que Jesus, né? Aí o que acontece? Os espíritos podem ir onde eles quiserem. Jesus foi onde ele quis. Falou assim, não, eu vou tirar um tempo que eu vou lá, né? Ver o que eu posso resolver ali, né? Mas é interessante. Pessoal, nós estamos chegando ao fim aqui, né, do nosso estudo, né? Lembrando, né, a todos, né, lembrando aí, né, com muito carinho, que a partir do amanhã, né, nós temos o nosso tratamento espiritual, né? Lembrar a todos aí que quiser participar com a gente, né, sempre bem-vindo, né? O tratamento espiritual nosso começa a partir das 8 da noite, né, pelo Instagram, né, o tratamento sempre pelo Instagram, né? Esse tratamento com música, né? Quem quiser participar, sempre muito bem-vindo, né? Nesse sábado à tarde, né, a partir das 2 da tarde, né? Nós vamos estar lá no Francisco de Assis, né? De manhã nós vamos estar também, tá? Distribuindo cesta, né? Assistência social. Sábado à tarde nós vamos estar lá no Francisco de Assis embrulhando os presentes de Natal do Universo dos Sonhos. Quem estiver por perto e quiser nos ajudar, né? Muito bem-vindo, tá? E a nossa festa de Natal vai ser no dia 11 de dezembro. Vai ser o dia da festa do Universo dos Sonhos, né? Então nós estamos numa correria sem fim. Essa semana, 6 de novembro, né? Depois embrulhar presente. Dia 11, a festa do Universo dos Sonhos, que é a entrega dos presentes de Natal. E no dia 18 de dezembro, a cesta de Natal. Então nós estamos aí com o cabelinho meio que em pé, assim, né? Mas quem quiser ajudar é sempre muito bem-vindo, tá bom? Te agradeço a todos aí, né? Quem quiser conhecer mais o trabalho da nossa casa, né, do Francisco de Assis, né? Nós estamos lá na rua Francisco Rodrigues Pereira, no 224, né? Lá no bairro Industrial, em cidade de Contagem, Minas, né? Quem quiser nos visitar lá, conhecer o trabalho, muito bem-vindo, tá bom? Que Jesus nos abençoe a todos, que Ele nos envolva com o seu amor, com a sua luz, né? E até amanhã no nosso tratamento espiritual, né? Se Deus quiser e quer, né? Que Deus nos abençoe sempre,
nos envolva aí com muita luz, com muita paz, né? Com muito carinho, né? Fiquem conosco aí, né? A espiritualidade amiga. Muito obrigado, viu, pessoal? Fiquem todos com Deus. Obrigado, Marcelo. Obrigado, pessoal. Até amanhã. Boa noite, amigos. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.